Fala galera, bora para a resolução de um exercício. Esse exercício aborda o tema de operações entre conjuntos, é um conteúdo que se estuda no primeiro ano do ensino médio. O enunciado do nosso exercício fala assim: considerando os conjuntos A, B, C e D, com os elementos que vocês podem ver aí na tela, determine. Vamos acompanhar a resolução agora no quadro? Passando aqui o olho sobre os itens que nós temos que determinar, a gente observa a presença de três sinais de operações entre conjuntos. O primeiro sinal é esse aqui, o segundo sinal é invertido, é dessa forma, e aqui a gente tem também esse sinalzinho. O que cada um deles significa? O primeiro é que a gente deve fazer a operação de união entre os dois conjuntos, ou seja, eu tomo todos os elementos do primeiro conjunto e junto com os do segundo conjunto. Obviamente, lá dentro a gente vai ter também a presença de elementos que pertencem a ambos esses conjuntos. O segundo símbolo é o símbolo de interseção. Diferente da união, a união serve para poder juntar os elementos. A intersecção, ela vai considerar somente os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Então, se um determinado elemento pertence tanto a um conjunto A, por exemplo, e a um conjunto B, quer dizer que esse elemento pertence à interseção desses dois conjuntos. E o terceiro símbolo de operação é quando a gente tem que fazer uma diferença entre conjuntos, lembrando que a diferença ela toma todos os elementos que pertencem ao segundo conjunto e tira eles de dentro do primeiro. Faz sentido. Quando a gente faz uma subtração, uma diferença, é porque nós temos um primeiro valor, no caso de números, nós temos um primeiro valor, e desse primeiro valor a gente retira uma quantia, retira um outro número. E para conjuntos também, se você tem um primeiro conjunto, ao fazer a diferença, você tira os elementos do segundo conjunto de dentro do primeiro. Bora para o nosso exercício aqui. Observando, a gente tem três itens que pedem a união entre dois conjuntos. No item A, nós vamos fazer a união entre os elementos de A e de B. Item B, a união entre os elementos do conjunto A e do conjunto C. E no item C, eu tenho que fazer a união dos elementos dos conjuntos D e B. Muito fácil, basta você juntar os elementos que tem em um e que tem no outro e formar um conjuntão só. Assim, você há de concordar comigo que a união entre os conjuntos A e B, ela vai ser formada por esses elementos aqui. 1, 2, 3 e 5. Por que, professor? Por que são esses elementos? Observe que aqui eu peguei o 1, que está nos dois conjuntos, peguei o 2, peguei o 3 e peguei o 5. Assim a gente esgota todos os elementos de A e de B e colocamos eles em um conjunto só, que é chamado de conjunto união. Passando agora para o item B, eu quero fazer a união dos conjuntos A e C. Observe que o conjunto A ele possui os elementos 1, 2 e 5 e o conjunto C, 5, 6, 7 e 8. Portanto, a reunião dos conjuntos A e C ela fica como 1, 2, 5, 6, tem o 7 e também tem o 8. Tá aí. E agora eu quero fazer a união dos conjuntos D e B. Bora fazer. O conjunto D possui os elementos 7, 8 e 9. O conjunto B, 1 e 3. Vou juntar tudo em um conjunto só. Estou optando por escrever os elementos em ordem crescente, mas é por uma questão de organização. Mesmo porque quando se trata de conjuntos, nessa escrita aqui por listagem, a gente não se preocupa com a ordem dos elementos. Poderia vir muito bem ali escrito 7, 3, 1, 9 e 8, por exemplo. Agora eu preciso fazer três itens que abordam a operação de interseção. Que são os itens D, E e F. E aqui eu vou fazer alguns rabiscos para você entendendo como essas operações são feitas.
E lembrando, interseção sempre toma elementos em comum aos dois conjuntos. Começando aqui pela letra D, eu quero calcular B inter C. A gente lê assim, B inter C. Então, fazendo a interseção dos conjuntos B e C, eu tenho que observar quais elementos aparecem nos dois. O 1 aparece só no B, não aparece no C. O 3 do mesmo modo. Já não tem interseção, né? Obviamente porque o 5 não estará aqui, nem o 6 estará aqui, nem o 7, nem o 8. Não há elementos em comum, professor. O que acontece quando a gente tem isso? Logo, a interseção é um conjunto vazio. Ah, então é para isso que a gente usa o conjunto vazio? Sim, também. O conjunto vazio ele serve para poder especificar uma operação que o resultado não tem elementos. Tudo bem? Agora, B inter A. Interseção dos conjuntos B e A. Observe que o único elemento que aparece ao mesmo tempo no B e no A é o 1. Não tem outro elemento. O 3 não, o 2 não e o 5 também não. Logo, a interseção entre os conjuntos B e A é um conjunto unitário e o elemento dele é o 1. Passando agora para a interseção entre os conjuntos A e C, vamos fazer novamente aquela análise dos elementos comuns. A e C. Observe que aqui nós temos 5 no A e também o 5 no C. E mais ninguém. Logo, a interseção entre os conjuntos A e C também é um conjunto unitário, igual ao item anterior, só que é formada pelo elemento 5. Bom, e agora a gente vai fazer a diferença. Pense que na diferença eu olho sempre para o primeiro conjunto. Vou marcar aqui para vocês verem o primeiro conjunto. A, B e D, cada item. E de dentro desse primeiro conjunto a gente tira os elementos do segundo. Então eu olho para quem são os elementos de B e tiro de dentro de A. Aqui eu pego os elementos de D e tiro de dentro de B. Pego os elementos de C e tiro de dentro de D. Bom? Então, olha só. O conjunto A, estou fazendo a letra G. O conjunto A aqui é o primeiro. E o conjunto B é o segundo. Então, eu tenho que pegar cada um dos elementos daqui e remover de lá. Olha só, eu tenho um. Vou remover ele do conjunto A. Beleza, tirei. E eu tenho 3, mas o 3 não tem no A, então não precisa tirar, né, galera? Quem sobrou? Os elementos formados, o conjunto formado pelos elementos 2 e 5. 2 e 5. Muito bem. E agora, B menos D. Vamos olhar aqui quem é o primeiro e quem é o segundo. Apagar isso aqui. Eu estou, então, como o primeiro conjunto sendo o B. De dentro dele eu tenho que tirar os elementos que estão em D. Primeiro, o D tem o 7, mas aqui não tem. O D tem o 8, aqui não tem, não tiro. Aqui no D tem o 9, daqui não tem. Não tira nada. Então, o que sobra é um conjunto formado pelos elementos 1 e 3. E para terminar, o derradeiro aqui, eu olho para o conjunto D. Vamos lá para o conjunto D agora. Aqui eu tenho o conjunto D. Tiro de dentro dele todo mundo que é de C. O C tem o 5, eu tiro de cá, mas aqui não tem no D. O C tem o 6, mas aqui não tem o 6, então não tira. Ó, o C ele tem o 7, remove. O C também tem o 8, remove lá do primeiro conjunto. Logo, a resposta de D menos C é um conjunto unitário formado pelo elemento 9. Assim a gente termina mais um exercício, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.